Boa noite, meus queridos e amados irmãos e irmãs aqui do Equador. E nós aqui vamos abrir a Bíblia em Zacarias, no profeta Zacarias, que está antes de Mateus, antes de Malaquias e Mateus, está o livro de Zacarias. E vamos seguir estudando ao profeta Zacarias, uma vez que nos estudos bíblicos anteriores estivemos estudando este profeta e temos estudado a Esdras, Neemias, e falamos de Zorobabel, de Salatiel, do sacerdote Josué, que vieram da Babilônia e que chegaram a Jerusalém por mandato divino, e que Deus lhes ordenou que voltassem a reconstruir a cidade de Jerusalém, a reparar os muros e a construir o templo do Senhor. Enviou a esses homens e lhe colocou 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, para que eles lhe profetizassem, para que eles alentassem seu coração, os consolasse, os motivasse, para que eles pudessem realizar estas obras materiais, porque assim Deus o havia disposto, assim Deus havia ordenado, desde quando estavam na Babilônia. E é por isso que Zacarias profetiza, enquanto os outros estão trabalhando fisicamente, materialmente. Nós imaginamos ali na cidade de Jerusalém, uma cidade naquele tempo pequena, amuralhada, mas que estava toda destruída pela guerra. E todos trabalhando, o remanescente que veio da Babilônia, todos trabalhando dia e noite, uns no templo, outros com os muros, e os outros reedificando também as moradias, as casas. E ali, Zacarias profetizando. Mas essa profecia de Zacarias não a entenderam naquele tempo. Os que estavam ali presentes, trabalhando na obra de Deus. Eles não entenderam essa profecia, porque Deus estava falando, era para o futuro. Deus falava para o futuro, quando lhes dizia a Zorobabel e a Salatiel, e a Josué, e ao sacerdote Josué, e a Esdras, e a Neemias, quando lhes dizia: edifiquem o templo, construam esse templo, porque no futuro a glória deste templo será maior que a glória primeira. E eles pensavam que iam construir um edifício muito formoso, cheio de colunas de ouro, cheios de pedras preciosas, de mármore. Quem sabe eles pensaram assim. E não tinha o dinheiro para construir o templo dessa forma. E choravam. Choravam porque recordavam do templo que havia feito Salomão. E falavam: como Deus diz que a glória deste templo será maior que a primeira, se não temos o dinheiro para a construção, para embelezá-la com o melhor, com os mármores, com as melhores pedras. Mas é que eles não entendiam que Deus estava falando, era o futuro, a seu templo espiritual. Um templo que no futuro estaria edificando o Senhor Jesus Cristo. E esse templo, que é o futuro, estaria construindo Cristo Jesus, era o que Deus estava falando através de Zacarias, dizendo-lhes que a glória desse templo seria maior que a primeira, porque Deus estava falando que nesse templo se manifestaria os dons espirituais, se manifestaria Deus, seu Espírito, em cada pessoa, em cada crente. A glória de Deus seria manifestada em meio de todos. E por isso Deus dizia: a glória posterior do templo será maior que a primeira, pela manifestação de Deus em sua igreja,
glória a nosso Pai. E por isso eles não compreenderam. Mas nós, hoje, sim, estamos desfrutando desta glória futura da Igreja do Senhor. Estamos desfrutando desta glória, porque nós, hoje, podemos dizer que Deus está nos dando paz, nos está dando alegria, felicidade, otimismo, esperança para seguir vivendo. Nos está dando essa felicidade o Espírito de Deus, quando nos fala por sonhos, profecias ou visões. E Deus nos faz promessas. E nós vivemos com a esperança de que será na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte. Mas Deus me prometeu e eu vou receber as bênçãos dele. Glória a nosso Deus. Essa é a esperança que nós temos. Essa é a glória de Deus. A glória de Deus manifestando-se no seu templo, na sua igreja, nos corações de cada crente que é sincero com Deus, que não é hipócrita. É isso. E diz aqui no capítulo 13 de Zacarias, diz: e naquele dia, no futuro, quando a glória posterior será maior que a primeira, diz: haverá um manancial aberto para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificar do pecado e da imundície. E quem era esse manancial aberto para a purificação do pecado e da imundície? Como se chama esse manancial? Jesus Cristo de Nazaré, nosso Rei, nosso Salvador, nosso Senhor. E o verso 2: e naquele dia disse o Senhor dos Exércitos: tirarei da terra os nomes das imagens. Mas quando ele diz aqui, tirarei da terra, não está falando do globo terrestre, está falando do seu templo, falando da sua igreja, do que ele iria construir, do templo glorioso do futuro. A glória posterior será maior que a primeira. Nesse templo, nessa igreja do Senhor, a essa igreja e a esse templo lhe disse: a terra. Por isso disse, naquele dia, na manifestação de Cristo Jesus, disse: tirarei da terra ou da igreja ou do templo do Senhor, tirarei os nomes das imagens e nunca mais serão lembrados. E também farei cortar desta terra ou desse templo ou dessa igreja de Jesus Cristo os profetas, disse: cortarei os profetas e o espírito de imundície, os profetas falsos que enganou o povo de Israel. O espírito de imundície que enganou o povo e os conduziu à idolatria e ao pecado. E como todo o povo de Israel pecou e todos foram idólatras, por isso Deus ficou irado e mudou esse templo físico, o mudaria para o templo espiritual ao futuro. Por isso o Senhor disse: a glória posterior do templo será maior que a primeira, porque o Senhor estava olhando a nosso Senhor Jesus Cristo quando estivesse construindo sua igreja, seu templo, e uma vez ele manifestando-se nele com o poder do seu Espírito Santo e os dons, então já todos esqueceriam dos ídolos, da imundície, do pecado. Ou não é assim? Vocês mudaram nesse aspecto? Ou vocês continuam adorando ídolos? Vocês mudaram. Então, se cumpre esse verso que Deus falou por Zacarias. E nessa época, aqueles que estavam construindo um templo terrenal, mas Deus falava do futuro, da sua igreja. Disse que
ninguém mais voltaria a recordar esses ídolos, nem essas imundícias, nem recordar o pecado. Eu lhes digo que por testemunho e por minha experiência, eu estou vivendo isso. Eu não recordo haver adorado ídolos. Eu não recordo haver vivido fazendo pecado ou fazendo coisas imundas, porque Cristo me limpou, porque Cristo me levou adiante e me transformou para viver uma vida nova nele. E, portanto, o Espírito de Deus, o poder de Deus é o que reina em meu coração. Glória a Deus. E sei que também no coração de vocês, porque vocês estão começando, ou já muitos, a vivido essas experiências dessa mudança e dessa transformação que Cristo fez em suas vidas, em seus corações. Assim que a palavra de Deus é viva e eficaz. E a palavra de Deus se cumpre na vida do homem, na vida do ser. Esta Bíblia não é um livro mentiroso. Essa Bíblia é o livro da verdade de Deus. Porque o que está escrito aqui se cumpre em nossas vidas. Se este livro dissesse mentira, então eu continuaria sendo idólatra. Mas este livro diz que o Senhor faria grandes maravilhas nos corações dispostos para Ele. E assim nós estamos vivendo estas experiências. E por isso, repito, este livro é a verdade de nosso Deus. Não existe mais livros que digam e que falam de Deus e que as pessoas vivam o que leem no livro. Somente a Bíblia. Ainda que muitos livros há no mundo e o diabo quis torcer e corromper os corações das pessoas e levá-los por caminhos errados. Porque ao diabo não convém que tenha muitos adoradores para nosso Deus. E por isso corrompe e destrói as vidas espirituais. Inventa muitos livros, inventa teorias, inventa filosofias, inventa coisas com a ciência e com a tecnologia para distrair a mentalidade dos seres e para que as pessoas não pensem em Deus. Mas glória a Deus e graças ao Senhor, o diabo não pôde conosco aqui, nem poderá jamais. Glória a Deus, porque o diabo quis destruir a igreja, quis acabar com a igreja. Essa igreja que tem quase 45 anos e o diabo desde o princípio quis destruí-la, desde que começamos, que havia como 10, 20 pessoas. Já o diabo estava colocando divisões, pondo as pessoas inconformes, rebeldes, as pessoas que não estão satisfeitas, não querem, não lhes agrada isso, não lhes agrada aquilo. Então o diabo já começava com a divisão, o diabo começava a destruir vidas espirituais. Que podemos dizer hoje? Que a igreja está crescendo, que há mais de 950 igrejas em mais de 45 países. Podemos dizer que em 60 países já se reúnem, se congregam pessoas, 4, 6, 8, 10 pessoas. Então o diabo está muito irado. A ele não convém que a igreja do Senhor segue adiante, que a igreja do Senhor progresse, prospere, que as almas se salvem, que as pessoas conheçam a Deus, que as pessoas se arrependam, que as pessoas não pequem, que as pessoas sejam felizes. Ao diabo não convém. E por isso o diabo está trabalhando furiosamente para vir contra a igreja, para destruí-la. Mas o diabo não a destruirá, não conseguirá, porque o Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Glória a Deus. E o Senhor Jesus o disse, e esta obra, e esta igreja é posta pelo Deus dos céus. Não é posta por homens, é posta pelo Deus dos céus. E aqui seguimos adiante nessa profecia maravilhosa que nós estamos desfrutando hoje. Podem vocês ler o verso número 3. Então, aqui o Senhor estava dizendo
quando venha Jesus Cristo, quando venha o Rei da Glória, o Messias, o Salvador, a pregar o Evangelho e a levantar seu templo, a construir seu edifício espiritual, então vão levantar falsos, dando falsas profecias e querendo ensinar a doutrina tradicional para que as pessoas sigam nas tradições dos homens e esquecessem desta palavra que Cristo Jesus estaria pregando. Então o Senhor disse que se levantaria falsos, mas não escutariam esses falsos, que ninguém os escutaria e que Deus permitiria que fossem castigados, mortos ou destruídos, porque a palavra do Senhor começava as boas novas do Evangelho, começava e Deus teria que respaldar sua nova obra, que Ele estava levantando através de Cristo Jesus. E disse no verso número 4, diz, e sucederá naquele tempo que todos os profetas se envergonharão de sua visão quando profetizarem, nem nunca mais vestirão o manto de pelos para mentir, porque se levantaria esses falsos profetas a dizer às pessoas, você não creia em Jesus Cristo, você não creia nesse Jesus de Nazaré, porque ele é um mentiroso, porque ele não está pregando a verdade, porque ele é um homem comum. Então, esses profetas mentirosos levantariam, mas diz que Deus não ia permitir que eles estivessem ensinando e profetizando mais mentiras, mas que já o Evangelho de Cristo, ao entrar em seu fulgor, seguiria adiante, glória a Deus. E assim isso ha acontecido, segundo a história. Nós temos visto que depois do Senhor Jesus Cristo, em Israel, nunca mais teve profeta, porque Deus não o permitiu que levantasse profetas, assim como na antiguidade, que Deus lhes enviava profetas. Então, já eles estão sem profetas, estão sem a visão de Deus, sem a revelação de Deus, estão pregando sua religião tradicional, mas Deus não está com eles, não os respalda, porque Deus se foi com aqueles que escolheram crer em Jesus Cristo de Nazaré, aqueles que escutaram as boas novas de salvação, o Evangelho puro de Cristo Jesus. Com eles se foi nosso Deus, após eles foi o Espírito de Deus, após a Igreja do Senhor. Entretanto, na Igreja do Senhor, Ele fez sua promessa quando em Efésios 4:11 diz que Ele mesmo pôs profetas e evangelistas e mestres e apóstolos em sua igreja, para que Deus seguisse respaldando, guiando, falando a seu povo, a seu edifício, a esse templo maravilhoso espiritual. E por isso nós hoje gozamos dessas bênçãos de Deus, dessas promessas maravilhosas, graças ao nosso Deus. Vivemos aqui esperando que cada dia o Senhor nos esteja revelando algo ou nos dê dons espirituais, porque vocês estão chamados para que sejam evangelistas ou mestres ou apóstolos ou profetas, mas da Igreja de Cristo Jesus, não mais daquelas tradições da antiguidade, não mais daqueles ensinamentos antigos, porque Deus de tudo esqueceu e começou a formar o seu povo novo, sua igreja, seu templo novo, esse templo maravilhoso que vai ter uma glória resplandecente, a manifestação de Deus. Essas são as glórias do Senhor, sua manifestação em meio da congregação. E aqui segue falando o profeta Zacarias para o futuro, e disse que aqueles profetas que naquele tempo quiseram continuar profetizando para destruir Cristo, então no verso número 5 diz, mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, pois tenho estado no campo como diarista por um ano desde minha juventude. Este verso se cumpriu com João Batista, quando ele veio pregar
e a preparar o caminho do Senhor, lhe perguntavam: você é profeta? E ele dizia: eu não sou profeta. Você é Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Então, você quem é? Não, pois eu sou uma voz que clama no deserto, que está preparando o caminho do Senhor, porque atrás de mim vem o que vai batizar em fogo, em espírito. Ele sim é ao que tem que ter temor, lhe louvar e ter medo, porque eu não sou digno nem de desatar seu sapato, lhes dizia João. E quando o Senhor Jesus começa a pregar o Evangelho, então a ele também perguntam: você é o Cristo? Você disse: você é profeta? Não, eu não sou profeta. Então, quem é você? Então o Senhor nunca quis dar uma resposta para aqueles que eram nécios, porque por necessidade, por incredulidade, se converteram em inimigos de Cristo e faziam perguntas ao Senhor para fazê-lo cair, e o Senhor não lhes dava resposta porque não mereciam. E somente o Senhor ensinava e ele demonstrava sua própria identidade àqueles que creram nele. Os primeiros foram seus discípulos, seus apóstolos e logo os demais que creram no Senhor. A eles sim o Senhor declarava sua identidade e lhes dizia: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o que salva, o que por mim, que crê em mim, terá vida eterna. A eles sim o Senhor declarou sua verdadeira identidade, assim como ele faz conosco hoje também. A nós o Senhor nos fala, nos aconselha, nos orienta, nos ensina, nos corrige, mas ao incrédulo, ao rebelde, ao hipócrita, ao ambicioso, ao invejoso, o Senhor esconde seu rosto deles e não lhe mostra nada, não lhe dá resposta, não lhe fala. É por isso que nós devemos ser dignos e ganhar, fazer-nos à mercê de Deus, ganhar o coração do Senhor, ganhar a vontade do nosso Deus, para que Ele sempre esteja conosco, revelando-nos, ensinando-nos a viver uma vida reta e ensinando-nos o caminho que leva à vida eterna. Glória a nosso Deus. Então, disse aqui no verso número 6, e se lhe perguntarem, como João e o Senhor Jesus nunca se declararam como profeta, lhes disse, então, vocês quem são? Disse, que feridas são essas entre suas mãos? E ele responderá, com elas fui ferido na casa dos meus amigos, falando o Senhor tudo o que fizeram com ele na cruz do Calvário. Tudo isso o Senhor aqui o tinha previsto, nosso Pai, para este futuro. Então, já nosso Deus, no verso número 7, e disse assim a palavra de Deus, diz, desperta, ó espada, contra meu pastor e contra o homem, meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, fere o pastor e as ovelhas se espalharão, e farei voltar minha mão contra os pequeninos. Aqui foi quando já prenderam o Senhor Jesus Cristo e o levaram e o conduziram à morte. E no verso 8 disse, e acontecerá em toda a terra, disse o Senhor, mas não era em todo o globo terrestre, mas esse mesmo povo de Israel. Disse que as 2/3 partes serão cortadas nela e se perderão, mas a 3ª parte ficará nela, como dando a entender Deus que ficaria um remanescente no povo de Israel em sua totalidade, ia ficar uma 3ª parte que ia crer em Cristo Jesus. E isso foi verdade, porque o Senhor formou sua igreja com esse remanescente. Os apóstolos foram os primeiros, e disse que as outras 2/3 partes se perderiam, e estavam já descritas para a condenação eterna. Então, vemos que o remanescente nada mais seriam salvos daquele povo. Por isso, quando lemos Romanos, e dizia o apóstolo Paulo, que assim como na antiguidade houve um remanescente que se salvou, do qual veio Cristo, assim mesmo hoje no Evangelho também Deus tem um remanescente daquele povo de Israel que serão salvos, enquanto que na igreja gentil, que somos todos nós,
estaremos aqui presentes na presença de nosso Deus. Mas aqui ele fala que esse remanescente é apenas um grupo, uma terceira parte, e que as outras duas se perderia. E assim, desta maneira, Deus, desde aquele tempo, quando o Senhor Jesus Cristo começou a pregar, começou essa maravilhosa obra. Não sabemos se desde aquela época até o dia que o Senhor venha nas nuvens, se cumprirá em que essa terceira parte, ou seja, o remanescente, seja salvo para nosso Deus. Mas já nós não estamos neste remanescente. Isso estava falando do povo de Israel, porque era a profecia que Zacarias, o profeta, estava lhes dando naquela época. Então, por isso, disse o Senhor aqui no verso 9. No verso 9 diz: e colocarei fogo na terceira parte, e os fundirei como se funde prata, e os provarei como se prova o ouro. Ele invocará meu nome, e eu escutarei, e direi: é meu povo. E ele dirá: que o Senhor é meu Deus. Está dizendo o Senhor que somente uma terceira parte será salva. Mas como nós não sabemos quem são, porque o Senhor não dá nome nem sobrenome, nós todos estamos aqui lutando por pertencer ao povo, à igreja do Senhor Jesus Cristo. E como nós estamos aqui lendo a Bíblia, olhando os requisitos que necessitamos para poder pertencer a este povo, então estamos felizes, estamos alegres e confiados e cheios de otimismo de que nós estamos pertencendo a essa parte desse remanescente e a essa terceira parte que Deus disse: povo meu, vou colocar em um forno, disse, vou prová-los como ouro, como se funde a prata, disse o Senhor. Assim que nós aqui estamos diante do Senhor, crendo nele e abrindo nosso coração para ele, para que o Senhor nos diga: povo meu, vem, povo meu, vem, meus filhos, meus servos fiéis. Disse o Senhor: meu servo fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Tudo isso queremos que Deus diga de nós. Amém? Glorificado é o nome do Senhor, honrado o nome do nosso Deus. E até aqui é a leitura da palavra do Senhor. Que a honra e a glória seja para o Senhor. Agora sim, faça suas perguntas nesta noite, meus irmãos. Ali tu tata. Meus irmãos equatorianos. Sim, irmã. Ali tu tata charipai, hermana Maria Luisa. Hasta kata kusihus kami kanchi, nyukanchi jaktaman shamus kamanda. Kai bendición da taita Dios caras kamanda. Pagininchi, nyukanchime otavalo iglesia manda kanchi, hermana. Boa noite, irmã Maria Luísa. Receba uma cordial saudação dos irmãos de Tauales. É uma bênção tê-la aqui conosco. Kunang testificar grini, su corto testimonio ta, taita Dios promesa ta cumplishkata. Taita Dios kani warkami, hermana Maria Luisa pa frente pikangi, ninanda kushikushkami kani. Foi promessa de Deus que eu estaria em frente a você, irmã Maria Luísa. Me sinto muito feliz de tê-la aqui conosco. Taita Dios kani warkami, su viajita charingi minirka ishinami karka, vida tapas cuidasha minirkami ishinami karka, ama pinangi chuchura hunamanda pas nirkami ishinami karka, kamba familia tapas cuidasha minirka ishinami kan, chaimanda taita Dios ta hasta kata Dios ulpagininimi. Meu Pai Celestial me disse que estaria viajando e assim foi, que estaria cuidando da minha vida e assim foi, que não faltaria nem o vestuário, nem o calçado e assim foi. Estaria cuidando dos meus e assim foi. Isso testifico para honrar e glorificar o nome do meu Pai Celestial. Glória a nosso Deus. Glória a Deus. Bom, seguimos adiante, sim. Irmã, boa tarde, que o Senhor abençoa. A pergunta, irmã, é que como podemos nós, que seguimos ao Senhor, e o Senhor nos predestinou, ou nos fez um chamado para que lhe sirvamos com os dons, mas, por outro lado, o maligno nos persegue com espíritos imundos. E como podemos identificar ou neutralizar de alguma maneira, enquanto Deus tem sua misericórdia, de algum momento poder nos libertar?
E como podemos identificar de alguma maneira quais os espíritos imundos são mais fortes? Ou qual a diferença entre eles e as ataduras que nos perseguem, irmã? Bom, o Senhor abençoe. Para o crente ou para as pessoas que não têm o dom de discernimento, pois é muito difícil ir a discernir ou distinguir que classe de espírito, que classe de demônio pode ter alguém. No mundo, geralmente as pessoas vivem escravas de espíritos, de bruxarias e feitiçarias. A bruxaria e a feitiçaria abundam muito no mundo, em muitos lugares. Dizem que é em tal povo, em tal cidade, tal nação. Não, isso é em toda parte que abundam a bruxaria e a feitiçaria. Então a pessoa vai ao bruxo ou feiticeiro para resolver seus problemas, para que ele faça uma cura, para que ele dê um melhor futuro, para que o ajude a ter uma vida econômica melhor. Bom, para muitas coisas, as pessoas buscam um bem-estar e vão ao bruxo, feiticeiro, espiritistas, e eles o enganam, mentem. Em vez disso, o que acontece a essa pessoa é que todos os espíritos vêm a ela os demônios, por estar ali com essas pessoas. E os que praticam tais coisas, pois lógico, são pessoas cheias de espíritos, têm a autoridade ou tem o respaldo do diabo, o poder do diabo é que está ajudando para fazer esses males. Então, somente o que fazem é mal ao ser humano, lhes faz maldade. E no mundo, então, se vê muitas situações muito precárias na vida dos seres. Então, há muitas pessoas doentes, que os médicos não conhecem as doenças, que não tem medicamento, não tem remédio para eles, e as pessoas vivem doentes por causa desses espíritos maus que se apegaram aos seus corpos, por todas essas bruxarias e feitiçarias, por invocar espíritos maus ou por ir consultar também a essas pessoas. Então, às vezes as pessoas vivem triste, às vezes sem trabalho, às vezes as pessoas vivem com loucura, em depressão. Bom, de muitas maneiras as pessoas vivem muito mal, porque vivem escravos do diabo, escravos dos demônios. Assim é o mundo. E ninguém percebe. As pessoas pensam que estão falando com uma pessoa normal. E acontece que uma pessoa fala com a outra e não percebe que está falando com uma pessoa que está cheia de demônios, de espíritos, que não o deixa coordenar as ideias, não o deixa raciocinar, pensar, atuar com normalidade, que não o deixa ser uma pessoa normal, mas uma pessoa que sofre. Ninguém descobre essas coisas, ninguém percebe. Então diz, não, esse é uma pessoa mal, esse é um homem mau, uma mulher má, esse é um delinquente, esse é um viciado em droga, esse é um louco, levamos à prisão ou fazemos algum mal, porque é um mal. Assim é o mundo, esse é o mundo. Ninguém distingue quem é quem. Quando vem a igreja do Senhor, quando nós conhecemos o de Deus, Deus começa a nos ensinar a distinguir toda essa classe de seres, de espíritos, de males, de doenças, de problemas. Todas essas coisas Deus nos ensina a ver, a conhecer, a dar-lhes uma solução. Então Deus nos ensinou que é a oração, que é a oração que se faz com muita fé e de coração, realmente sendo sinceros com Deus, é a oração que vai ajudar a uma pessoa nessas condições ou nesse estado. Por isso, quando as pessoas vêm à igreja, muitas pessoas ficam libertadas, há muitas pessoas que ficam curadas de X enfermidades, porque essa enfermidade era um espírito mau que tinha em seu corpo. O espírito mau sai do corpo e a pessoa fica bem. Por isso, conhecer a palavra de Deus, a verdadeira palavra do Senhor, Deus faz livre a essas pessoas, porque Ele o prometeu. Que a pessoa, quando vem, quando lê a Bíblia, quando ora, quando canta, quando lhe impõe mãos, quando a pessoa presta atenção com seu coração, assim é o de Deus, diz que o Senhor o vai libertando, vai tirando esses espíritos, vai tirando essas bruxarias, feitiçarias, e a pessoa, pouco a pouco, se vai curando, vai limpando, vai ficando libertada. E é por isso que nós,
Convidamos as pessoas que venham à igreja. Convidamos aos doentes que venham para que Deus lhes faça essa cura espiritual. Porque há muitas doenças que são espirituais, mais que física do corpo. Quando as pessoas já estão na igreja, e se uma pessoa continua com sua doença, é porque é algo físico. Então é quando vai ao médico, o médico lhe diz, bom, eu vou fazer uma cirurgia e com essa cirurgia você vai ficar bem. Mas, geralmente, a pessoa tem que buscar primeiro a Deus, para que Deus o cure e o liberte, para que Deus lhe tire espíritos. E logo a pessoa toma a decisão, diz, isso é algo físico, agora eu vou ao médico porque ele vai fazer uns exames e seguramente vai me dizer que com uma cirurgia soluciona-se o problema. E Deus o permite, porque Deus disse que Ele faz esses milagres, essas curas, às vezes usando também a medicina, mas as enfermidades físicas, porque as psíquicas, como disse antes, de espíritos, de bruxaria, tudo isso, isso sim é Deus, o único que faz essas curas, essa libertação. E na igreja do Senhor disse que Ele vai dar dons a alguns, que era para expulsar demônios, dons para fazer milagres e para curar enfermidades. Então, como nós já temos esse conhecimento dos dons espirituais, pois dizemos ao Senhor que nos dê esses dons, que nos dê esse respaldo e essa capacidade para orarmos pelas pessoas e as pessoas sejam libertadas. Não estamos tanto exigindo, Senhor, dá-me, que me dê poder para eu distinguir que classe de demônio tem essa pessoa. Bom, isso às vezes não faz tanta falta, que eu saiba que classe de demônio tem. Suficiente que o Senhor nos dê o dom de expulsar demônios e que quando eu oro pelas pessoas fiquem libertadas desses espíritos, seja o espírito que seja. Porque disso está, como diz o ditado popular, cheio o mundo. O mundo está cheio de demônios, de espíritos, de todos esses males. E tudo isso faz infeliz a um ser humano. E o Senhor nos chamou para fazer-nos felizes e para libertar-nos de todas essas coisas. Assim que temos que seguir adiante e pedir a Deus os dons maravilhosos para que Deus nos use em sua igreja e as pessoas que venham sejam felizes e sejam curadas. É isso. Bom, seguimos adiante. Outra pergunta, sim, irmã. Boa noite, irmã Maria Luísa, bem-vinda ao Equador. Irmã, tem uma pergunta em 1 Coríntios, capítulo 2, 14. Sim, irmã, sim. Mas o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e não as pode conhecer, porque se discerne espiritualmente. Irmã, minha pergunta é, quando nós chegamos à igreja, chegamos como pessoa natural, e sempre buscamos o de Deus, e queremos alcançar aquela bênção espiritual. Na congregação sempre diz, o irmão é muito espiritual. Eu queria que de alguma maneira você nos explicasse ou nos ampliasse quais são os requisitos para ser um homem espiritual. Que o Senhor abençoe, irmã. Não sei se os irmãos abriram em 1 Coríntios 2, 14. Sim, abriram aí? Onde disse que o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus. O homem natural é o homem do mundo, o homem inconverso. Nós dizemos o inconverso, o que não se converteu a Deus. Ele é o homem natural. Diz que ele não entende o referente ao de nosso Deus, porque lhe parece uma loucura. Não pode entendê-lo. Diz, porque tudo tem que discernir espiritualmente. Ele não entende, mas aqui diz, porém, o espiritual quer dizer nós, os crentes em Cristo, já nos consideramos pessoas espirituais. Pessoas espiritual significa que crê em Cristo Jesus, que crê nos dons espirituais, que crê em um Deus todo-poderoso que se manifesta, que fala por sonhos, visões, profecias, que nos ensina o caminho da santidade. Isso significa o homem espiritual. Isso se chama o homem espiritual. Nós somos espirituais porque estamos aprendendo o caminho de Deus. Embora alguns de vocês seguramente, de repente, estão por aí em debilidade pecaminosas
e como está aqui, crendo no Senhor e esperando que Deus o muda e ajude a viver em santidade, porém, você se chama espiritual, porque creu em Cristo. É isso o homem espiritual. Aqui nós todos somos espirituais. Repito, terá alguém que todavia está vivendo em pecado. Mas, bom, Deus está esperando que mude ou vai mudá-lo. Mas somos espirituais porque temos o conhecimento do Evangelho. O homem do mundo que nunca escutou essa palavra que nós escutamos, se lhe diz inconverso ou o homem natural. E ele não entende o espiritual. O espiritual não é que seja uma pessoa santa e perfeita. É uma pessoa crente no Senhor, que está no caminho ou no processo de mudança para viver uma vida reta diante de Deus. Porque a pergunta é: o que significa quando alguém diz, esse irmão é muito espiritual? Seguramente está dizendo, este irmão crê muito, é muito fervoroso, gosta de orar, gosta de cantar. Então, a pessoa diz, é muito espiritual. Eu diria, crê muito, busca muito o de Deus, é uma pessoa muito entregue a Deus. É isso o que diríamos, de repente, para não dizer, é muito espiritual. É isso o que significa a palavra espiritual, crente, que creu no Senhor. Seguimos adiante. Boa noite, irmã Maria Luísa. Boa noite, Deus abençoe. Agradeço a Deus por sua visita aqui no Equador. Vou lhe fazer uma pergunta sobre Gênesis 16, 2, 3 e Gênesis 17, 16, 17 e 19. Bom, irmã, pode ler. Disse então Sarai a Abraão, eis que o Senhor me fez estéril. Rogo-te, pois, que tome minha serva, talvez eu tenha filhos por meio dela. Atendeu, pois, Abraão ao pedido de Sarai. Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abraão ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. E ele coabitou com Agar, a qual concebeu, e diz, abençoá-la-ei, e também dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e virá a ser mãe de nações, reis de povos sairão dela. Então Abraão se prostrou sobre seu rosto e riu, e disse em seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e Sara, com 90 anos, há de conceber? Disse Abraão a Deus, queira Deus que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, certamente Sara, tua mulher, dará à luz um filho, e chamarás seu nome Isaque, e confirmarei minha aliança com ele, como aliança perpétua para seus descendentes depois dele. A pergunta, irmã, é, se Deus já prometeu a Sara essa descendência e dar a sua serva a Abraão, talvez ela se adiantou às propostas que Deus tinha com eles. É que ela, quando deu a serva a Abraão, Deus ainda não havia falado com eles. Não lhes havia falado Deus. Porque quando Deus falou a Abraão e a Sara que eles iam ter um filho, já o primeiro filho de Abraão já tinha como 10 anos, 12 anos. Então, isso aconteceu, foi muito antes que Deus lhes prometeu que daria um filho a Sara. Já diz que quando Sara teve o filho de Agar tinha 13 anos, Ismael. Então, isso foi muito antes, assim que não há algo que nós tenhamos que questionar, porque se Deus lhes havia prometido o filho, por que não? Foi antes. Antes, quando Sara já se considerou uma mulher estéril, foi que disse a ele para se unir à serva para lhe dar um filho. Mas passaram os anos, digamos 10 anos, e aos 10 anos, então, Deus fala a Abraão e diz, Sara vai ter um filho. E é quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, e ele riu porque disse, já havia passado a idade de ter filhos. Como seriam essas coisas? Bom,
Isso foi o que aconteceu. E contudo, Deus cumpriu sua promessa com eles, porque Sara, assim, ela teve filhos de seu ventre. Bom, bem, seguimos adiante. Outra pergunta. Boa noite, irmã Maria Luísa. Que Deus a abençoa. É um privilégio, uma honra estar aqui na sua presença fazendo essa pergunta. Também é promessa do Senhor e muito contente e alegre de compartilhar com os irmãos essa noite. Irmã, quero ler em Josué, capítulo 1, desde o verso 6 ao 9. Josué 1, verso 6 ao 9. Sim, irmã, pode ler. Para a honra e glória do Senhor, leio. Irmã, o Senhor nos diz muitas vezes, esforça-te e ser valente. Quando o Senhor me diz essas palavras, ou nos diz essas palavras, em meu coração e em minha mente, vem a sua figura e o seu exemplo, irmã. Porque muitas vezes leio esse verso para compreender quando o Senhor me diz, esforça-te e ser valente. E eu digo em minhas palavras, esforça-te e ser valente. Porque retomo suas palavras, irmã, onde nos diz que nós somos as vozes e os colaboradores do Senhor, pelo formoso labor de trabalhar pelos redimidos e alcançar essa herança que é a vida eterna. Então, recordo o esforço e a valentia que você tem. E dizia o Senhor no verso 7, então somente esforça-te e ser muito valente, para ter o cuidado de fazer conforme a todo o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A toda palavra que Ele ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Que nunca se aparte de nossa boca este livro maravilhoso, que é a Escritura, a Bíblia, para que guardamos e cuidamos de fazer tudo o que nele está escrito. Porque então tornarás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e ser valente, não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa, Senhor, irmã Maria Luísa, o Senhor a cumpriu em você, porque lendo esses versículos, confirma uma vez mais que Deus é perfeito e que nunca se equivoca. E fiel testemunho é que escolheu você como ministério da sua igreja. Porque, irmã, você, para mim, é uma guerreira espiritual incansável, valente e esforçada. E que, quando o Senhor me diz essas palavras, meu exemplo mais vivo e mais próximo a seguir é você. E por isso, irmã, é que Deus, em sua infinita misericórdia, nos dá os dons. E eu, irmã, como nos dizia o irmão Andrés Carrijo, que você é nossa profeta, nossa mestre, nossa evangelista. E muitas vezes, em sua infinita misericórdia, Deus nos dá os dons, o batismo com o Espírito Santo. Mas o desejo do meu coração é aperfeiçoar os dons espirituais que o Senhor nos dá e não ficar só em um serviço normal, sem alcançar esse respaldo que Deus dá a você e sem nos vangloriar, irmã, algum dia desejar poder ser uma profeta ou uma evangelista ou uma mestre ou que Deus queira, mas em perfeição, para que nós possamos cumprir esse trabalho que o Senhor nos encomenda, quando dizia que coisas maiores que Ele faríamos. Então, irmã, eu tenho duas preocupações. Você dizia em um estudo bíblico muito formoso que dizia que quando você ora pelos irmãos, Deus curava 5 de 10, e que você dizia, eu quero mais poder de Deus. E eu dizia, que maravilhoso, se a irmã quer ministério do Senhor, quer mais de Deus, eu também gostaria ter mais do Senhor e mais esse respaldo. E a segunda preocupação, você nos dizia que devemos aderir ao Senhor e nunca nos soltar de sua mão. E gostaria, irmã, que nos esclarecesse e nos ensine como aderirmos ao Senhor sem nunca nos afastarmos dele até o último segundo da vida. Obrigada, irmã, para que possamos alcançar a mercê de Deus, a misericórdia de Deus, ou que Deus nos considere. Temos que despojar-nos do orgulho, da vaidade, da inveja, a ambição, cobiça,
a inconformidade. Isso se chama, o contrário de tudo isso se chama simplicidade ou humildade de coração. Ser sincero. Mas sincero não é somente dizer que eu sou sincero com Deus, mas tenho que ser sincero também com o meu próximo, com as pessoas que estão ao meu lado. Ser muito sincera, não ser hipócrita, porque é Deus que conhece o profundo do nosso ser, a Deus não podemos enganar. E quando o nosso coração está livre de todos esses problemas, de todas essas coisas que prejudicam a vida espiritual, quando estamos limpos, então é quando Deus começa a abençoar-nos e a dar-nos ou a usar-nos como uma ferramenta para Ele, como um instrumento para Deus, para ganhar muitas pessoas para nosso Deus. Então, cada um de nós temos que nos examinar-nos o que tem aqui no meu coração. O que tem? Inveja, tem hipocrisia, porque vocês sabem o que é hipocrisia? A hipocrisia é aquela aparência. Eu estou aparentando com você que eu aceito, sorrimos, que lhe falo, mas depois estou falando mal, denegrindo, criticando, murmurando. Estou por aí contaminando as pessoas com meus comentários, com minhas fofocas, contaminando e destruindo vidas espirituais. Isso se chama hipocrisia. A Deus não agrada isso. Quando Deus vê isso em nós, Deus não nos dará essa responsabilidade de ser seu instrumento, de ter essas capacidades ou esses dons para trabalhar e servi-lo. Deus não pode nos usar, não pode nos utilizar. É por isso que nós temos que lutar contra nós mesmos, em nosso ser, que somos, que sentimos, e despojar-nos disso, despojar-nos da inveja, do rancor, da ambição, da hipocrisia, que estão cheios os corações. E assim Deus então nos vê e nos dá os dons, nos respalda também. E não somente isso, Deus nos guarda e nos protege em qualquer lugar, em qualquer momento difícil de nossa vida. O Senhor nos defende. Eu dou graças a meu Deus porque Ele tem me defendido milhões de vezes. Ele me ajudou, me fortaleceu, me levantou. Eu confio nele, eu estou segura no meu Deus. Por isso a mim não me dá medo quando as pessoas... O diabo usa muitas pessoas para ameaçar, me falar mal de mim, para criticar, caluniar, me dizer tantas coisas. A mim não me dá medo, não me dá temor, porque Deus está comigo. Estou segura de meu Deus. Eu sei que Ele está contente comigo. Me preocupa o que Deus diz de mim, não o que as pessoas malvadas usadas pelo diabo digam de mim. Então, é isso. Viver confiados e seguros no Senhor. E quando Deus diz que tem que ser valente, significa que vamos encontrar muitos obstáculos em nosso caminho, muitos tropeços, muitas dificuldades no caminho. Coisas que somente os valentes podem o quê? Superar. Um valente é o único que pode superar qualquer dificuldade, tribulação, perigo ou ameaça que pode ter em sua vida, qualquer contratempo para os valentes. Então Deus nos diz a todos, sejamos valentes e sigamos adiante, porque o diabo vai nos surpreender no caminho, quem sabe com que mais coisas, e ali Deus nos provará. Deus nos está provando também constantemente. Seguimos adiante. Seguimos com outra pergunta. Boa noite, irmã Maria Luísa. Minha pergunta é, irmã Maria Luísa, o Senhor Jesus Cristo teve misericórdia infinita para conosco. Deu sua vida por nós. E no caminho do Senhor, a ideia é que nós amemos dessa mesma maneira. Mas eu percebi que é muito difícil amar a todas as pessoas por igual. É muito fácil amar algumas, mas outras são muito difíceis por sua condição espiritual. Mas eu desejo agradar ao Senhor e sentir esse amor e essa misericórdia. Como posso conseguir sentir esse amor e fazer senti-los a todas as pessoas, assim como o Senhor Jesus Cristo nos amou a nós e tem feito conosco, irmã Maria Luísa? Bem, quando o Senhor disse que amar,
A palavra amar, quando disse que ama a teu inimigo, porque por aí às vezes o Senhor fala e diz, ama teu inimigo. Mas nossos inimigos, nós seres humanos, não os inimigos de Deus. Há duas classes de inimigos. O inimigo de Deus, ou os inimigos de Deus e nossos inimigos. E quando o Senhor disse que amemos a nossos inimigos, são os nossos. Porque aos inimigos de Deus, nos Salmos diz, Senhor, eu sou inimigo de teus inimigos. Diz o Senhor Jesus Cristo nos Salmos, sou inimigo de teus inimigos. E o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, teve seus inimigos, que foi pessoa do seu mesmo povo, os inimigos de Deus. Portanto, aos inimigos de Deus, eu também sou inimiga dos inimigos de Deus. Mas de meus inimigos pessoais, o Senhor disse que amar. Vou explicar essa palavra amar. Amar significa não ter no coração ódio, vingança, raiva, ira, ressentimento contra essa pessoa que me feriu. As pessoas me feriu e eu não devo ter no meu coração ódio contra elas, nem vingança, nem desejar-lhes o mal. Isso é o que Deus quer dizer, que em meu coração não exista isso. Deus não está me dizendo que eu vá até meus inimigos e esteja comendo com eles, estejamos aí juntos, abraçados, comendo e compartilhando. Não. Não, porque eu me afasto deles. Me feriu, pois eu me afasto deles, não vou vê-los, eles não me vejam e eu não os vejo. Mas aqui em meu coração não devo abrigar, repito, o ódio contra eles, nem a vingança. Isso é o que significa amar. Amar é que em seu coração não exista nada dessas coisas contra esta pessoa, porque isso é o que não agrada a Deus. E os deixamos para lá até que algum dia, se arrependem, pedem perdão, me procuram, está bem, não tem problema. Perdoa pelo que me fez, pelo que te fiz, está bem, pronto, siga adiante. Mas em meu coração nunca houve esse rancor, essa ira ou essa raiva contra ele ou contra ela, senão que meu coração está limpo. Não sinto nada contra eles. Isso é o que o Senhor disse, que tem que amar. Amar. E não sentir raiva, coisa negativa contra ninguém. Isso é o que significa. Não está dizendo que você tem que estar aí com essas pessoas, que é o que a irmã acaba de dizer, mas é impossível. Como faço eu para estar com essas pessoas depois das maldades que me fizeram ou fizeram contra mim? Não, você não tem que estar com elas comendo, nem bebendo, nem estar aí participando em suas reuniões ou o que seja. Não. Simplesmente que seu coração esteja limpo e livre de guardar rancores, raivas, vinganças contra essas pessoas. Deixe tudo nas mãos de Deus e diga-lhe, Senhor, faz justiça, olha tudo que estão me fazendo, faz justiça, Senhor. Isso é o que significa amar. Isso. Amar não é estar aí juntos. Não. Amar é não sentir nada aqui no coração. Seguimos adiante. Outra pergunta. Boa noite, irmã, que o Senhor a abençoa. Minha pergunta está, irmã, em 1 Coríntios 2:12. 1 Coríntios 2:12. Sim, irmão. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos tem dado gratuitamente. Irmã, vê se nos esclarece com a sabedoria do alto, que não entendo que disse haver recebido o Espírito do mundo. Que o Senhor abençoe, irmã. Bem, então, em 1 Coríntios 2:12, que disse, e nós não temos recebido o Espírito do mundo, ou o conhecimento, digamos, da doutrina do mundo, disse, mas temos recebido o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos tem dado, quer dizer, referente à doutrina do Evangelho, que foi dado por Deus, este Evangelho que nós estamos pregando, do qual aprendemos faz mais de 2000 anos, por boca do Senhor Jesus e seus apóstolos.
este evangelho puro. E aqui o apóstolo Paulo, pois está também repetindo e dando um ensinamento aos incrédulos e dizendo-lhes que Deus havia revelado anteriormente, havia prometido ao Salvador, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, sua manifestação, e que agora já estava eles desfrutando essas promessas antigas que Deus havia dado e que já estava desfrutando, assim como nós hoje estamos desfrutando. Então, por isso o apóstolo pregava aos incrédulos e dizia, não, nós não recebemos este conhecimento do mundo, esse espírito do mundo, mas de Deus, do que ele falou pela boca dos profetas, do que ele disse no mundo antigo, pela boca do mesmo Moisés, de que estaria enviando o seu profeta, enviando o seu sacerdote, enviando o Salvador, o Rei, o precursor, o enviaria para salvar as pessoas, para formar sua igreja, seu povo, e que agora o apóstolo Paulo orgulhosamente estava pregando que já estávamos vivendo este tempo maravilhoso daquelas promessas dadas pelo Senhor na antiguidade. Então, por isso disse o apóstolo ainda no verso 13, disse, o que também falamos, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, acomodando coisas espirituais com as espirituais, tentando o apóstolo de convencer aos incrédulos de que esta palavra, o Evangelho, era o poder de Deus, era dada por nosso Deus, o ensinamento e acompanhada pela obra do Espírito Santo, assim como nós hoje, que tudo que falamos, ensinamos, pelo que vivemos, o que praticamos, tudo está sendo apoiado por Deus, por seu Espírito, porque o Espírito está entre nós e Ele que nos convence de que esta é a verdade de Deus. Por isso estamos aqui firmes e seguros no caminho do Senhor. Seguimos com outra pergunta. Irmã, boa noite. Receba uma cordial saudação da igreja de Tucã. Tomei coragem para fazer uma pergunta que está em Mateus 16, 18 e 19. Em Mateus, capítulo 16, 18 e 19. Sim. E disse, pois eu também te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Minha pergunta surge, pois, meus familiares me dizem, eu venho da religião tradicional, e me dizem que se eu não confesso meus pecados a um sacerdote, pois eu não sou perdoado, e eu explico a minha família conforme a doutrina que tenho aprendido, mas eles me dizem que me atacam e gostaria que me ensine um pouco mais para eu poder lhes também explicar a eles que significado tem que atar e desatar. Irmã, boa noite. Pois, digamos que para nós poder convencer ainda as pessoas, as certas pessoas que vivem em uma tradição, não por anos, e pessoas que jamais leram a Bíblia e que jamais lhes ensinaram que a palavra de Deus se aprende na Bíblia. Então, é como difícil ensinar a eles a essas alturas, dizer-lhes, não, porque aqui na Bíblia diz que nós pedimos perdão ou confessamos nossos pecados a Deus. Isso diz a Bíblia. Mas então eles vão me responder, mas é que nós não cremos na Bíblia, porque nós temos nossa tradição, nossa religião, onde nunca nos disseram que temos que ler Bíblia. É isso? Então eles me dizem, não, eu não creio na Bíblia. Como vou convencê-los? Como vou dizer-lhes que aqui na Bíblia diz que é a Deus que temos que confessar? Isso é impossível. Não podemos discutir com eles dessa maneira, nem dizer-lhes que a Bíblia disse. Não podemos, porque eles não leram a Bíblia, nunca lhes ensinaram a ler a Bíblia, nunca lhes ensinaram que nós sabemos de Deus, ou temos ouvido de Deus, pela Bíblia.
mas nas tradições anteriores nunca nos mencionaram a Bíblia para nada. Portanto, corresponde a você, irmão, ter muita paciência. Procure não discutir com eles doutrinas. Porque se você lhes dizem que na Bíblia está escrito, eles dizem, nós não sabemos nada de Bíblia porque nossa tradição, nossa religião não nos manda ler Bíblia. Agora, se eles dizem, não, pois sim, vamos ler a Bíblia, eles não vão crer. Porque na religião da tradição católica, não, porque é da religião católica, eles nunca ensinaram ou ensinam as pessoas que leem a Bíblia. Se eles ensinassem as pessoas a ler a Bíblia, seria algo muito diferente, porque cada um começaria a ler a Bíblia e cada um vai encontrar as verdades de Deus. E cada um vai tomar suas próprias decisões. Mas como nunca ensinaram essas coisas, aí é ter paciência, não discuta doutrina com eles, senão mais bem você paciente, espere no Senhor. Porque se você ama a Deus, é fiel a Deus, e você é muito sincero, porque você diz que está apaixonado pelo Senhor, de 3 anos para cá, Deus vai lhe dar uma grande bênção, Deus vai lhe abrir as portas e vai permitir que sua família abra os olhos, porque estão com uma venda e o Senhor vai lhes tirar essa venda. Não se preocupe, o Senhor vai tirar a venda deles e eles mesmo um dia vão falar a você e vão lhe dizer, fala-nos da Bíblia, nos parece interessante. Então aí sim você começa a falar da Bíblia, explicar-lhes que na Bíblia Deus ensina isso, o outro, aquilo, e então toda a sua vida, seus problemas e suas tristezas que vive com eles, tudo vai acabar, tudo vai terminar. Não se preocupe, dê-lhes tempo e esperem, porque tudo tem seu tempo, mas Deus vai te abençoar nisso. Deus o vai abençoar, não se angustie por isso. Bom, siga adiante. Boa noite, irmã. Que Deus abençoe. A igreja lhes roga. Tenho saudações da igreja de Barra, sim. Minha pergunta, irmã, é pessoal. Está no hino Minha Triste Ovelha, o 210. Sim, há uma parte do hino que diz que se sentou ao meu lado e ao me ver chorou. Minha pergunta é essa, irmã. Deus pode chorar por algum de seus filhos? Ou o que sentiu Deus quando crucificaram a seu filho? Obrigada, irmã. Bom, recordamos que o Senhor Jesus Cristo chorou por Jerusalém. Chorou por Jerusalém. Disse que o Senhor Jesus estava aí sentado com seus apóstolos, viu a cidade de Jerusalém e o Senhor disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes quis recolher-te a ti como a galinha recolhe seus pintinhos, mas tu não quiseste. E disse que Jesus chorou. Por que chorou o Senhor vendo a Jerusalém? Porque o Senhor sabia o que viria a Jerusalém. Que foi o que veio a Jerusalém? Deus a destituiu de ser seu povo. Deus a tirou de sua presença. Recordamos o que lemos em Zacarias. Diz que Deus escolheu para ele somente uma terça parte. As outras 2 terças partes foram o quê? Destruídas, tiradas da presença de Deus. Foi por isso que o Senhor chorou por ver a Jerusalém, que já não estaria nas mãos de Deus no futuro, senão nas mãos do homem, dos seres humanos. Então disse que ele chorou. E a canção da triste ovelha é que Jesus é o pastor, que ele está cuidando de suas ovelhas e por isso ele chora por suas ovelhas, assim como chorou por Jerusalém, pois chora por suas ovelhas. Isso, chora o Senhor Jesus. Foi ele o que chorou. Bem, não fala do pai, porque o pai, quando trabalha como pai, ele não chora. Mas se trabalha como filho, como Jesus Cristo, sim chora. Bom, são mistérios. Uma pergunta mais por aqui, irmã. Bom, uma pergunta. Obrigada, irmã. Boa noite, bem-vinda à nossa Ibarra, irmã. Irmã, como muitos irmãos, temos alguns de nossa família que não nos acompanha. E podemos dizer que vemos só, perseverando e tentando aplicar a palavra do Senhor em nossas vidas. Entretanto, com tudo o que tem acontecido, de janeiro até agora, houve muitas conjecturas, houve muitos questionamentos, pelos quais, em oração, eu clamei ao Senhor e disse, Senhor,
Dê-me sabedoria e argumentos para poder demonstrar que a irmã é uma verdadeira serva tua e que eu possa, Senhor, poder ensinar a valorizar e a respeitar a irmã. É assim que o Senhor, em um sonho, me disse que a promessa está totalmente cumprida em sua vida, irmã, e que, através de Gênesis 12, 2, podemos explicar biblicamente, irmã, que você é um ser grande do Senhor neste tempo. Se a irmã me permite, podemos ler Gênesis 12, 2. Mas tudo isso você sonhou. O Senhor me mostrou em um sonho. Então Ele deu em um sonho porque a irmã teria como dúvida de tudo que o diabo fez. Então, pois isso não aconteceu só com a irmã, mas a muitos. Tem acontecido isso porque é isso que o diabo quer. Destruir as vidas espirituais das pessoas, tirá-los da igreja, para que Deus não os abençoe. Mas Deus, aos que ama, a seus filhos que ama, não permite Deus que perca nenhum. Por isso o Senhor Jesus dizia que quando prenderam o Senhor Jesus para levá-lo à cruz do Calvário, muitos voltaram atrás. Disse que muitos dos discípulos voltaram atrás, porque tiveram medo e disseram, não, já se deram morte ao Senhor Jesus, que tanto dizia que era o mestre, era o rei, que esperamos nós? Disse que muitos voltaram atrás. E o Senhor Jesus disse que em sua oração, lhe disse ao Pai, disse, Pai, os que são teus, tu não deixa perder nenhuma ovelha, porque tu vai a resgatar e tu não vai permitir que perca nenhuma das que tu escolheu. Assim mesmo é neste tempo também. Todas essas coisas que o diabo está fazendo para destruir, irão os que não estão escolhidos para o reino de Deus. Irão. Mas aos que estão escolhidos, o Senhor não permite. E olha que a irmã lhe deu um sonho, porque Deus a ama e a tem escolhida. Então, glória ao Senhor, que Deus é misericordioso. Sim, irmã. Então, leia Gênesis 12. E o Senhor me mostra, irmã, e me diz, neste versículo, farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoam serão amaldiçoados, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. O Senhor lhe deu esse sonho, irmã? Sim, irmã. Aqui o Senhor pode me mostrar de que você, irmã, porque, irmã, isso coincide com algo que Deus me disse faz como 2 anos. Glória a Deus. O Senhor me disse, glória ao Senhor, glória a nosso Deus. E faz mais ou menos 2 anos, me disse o Senhor um dia, vou te engrandecer como a Abraão. E eu não entendi disso. O que será isso, Senhor? Eu não entendo. Mas me dá-lhe muita alegria que Deus revele aqui a irmã que é aqui do Equador, pois eu não a conhecia. Porque eu vejo todos os rostos, impossível conhecer a todos, não? Quem sabe alguém me conhece, mas eu não. E o Senhor lhe dá esse verso, confirmando o que o Senhor já me havia dito. Agora eu vou entender mais o que ele me disse. Pelo sonho que deu a irmã, agora sim vou entender mais. E o mais formoso, e o mais bonito, irmãos, é que a irmã ficou com dúvidas, com medos, com temores, por todas essas calúnias e todas essas mentiras que o diabo inventou contra mim e contra muitos da igreja. O diabo inventa para destruir a vida espiritual. A irmã se angustiou e se confundiu. Deus a ama e Deus lhe deu esse sonho. Deus está conosco. Não vamos duvidar que é Deus conosco, porque Deus, eu sempre digo, Deus me defende. Ele me defenderá porque é o único que me protege. Eu não tenho nenhum defensor na vida a não ser meu Deus. E me recordo tanto quando a igreja começou, faz como 40 anos, me recordo que o Senhor também me disse essas palavras. Me dizia o Senhor, na vida você não terá apoio de ninguém. Na vida, tu não terás apoio de ninguém, mas sim terá meu apoio. Isso me disse o Senhor. Me disse, não tenha ilusão de que tu terás apoio de alguém. Terás meu apoio, me disse o Senhor. Graças a meu Deus, lhe dou, porque sua palavra se cumpre. Graças ao Senhor. Sim, irmã. Irmã. Vale ressaltar, irmã, que eu não duvidei em nenhum momento.
Recebi muita crítica e muito questionamento da minha família e vizinhos. E eu orei ao Senhor para que me desse argumento para demonstrar que você é sua verdadeira serva. E assim, irmã, que o Senhor me mostra muito claramente que lhe disse a você, e farei de ti uma grande nação. E hoje, irmã, ultrapassamos as 900 obras. Somos uma grande nação. E disse, te abençoarei e engrandecerei seu nome. Irmã, hoje você é a única líder neste mundo que é reconhecida tanto por este povo escolhido, quanto pelo mundo, por toda boa obra que fez pelas suas mãos como instrumento útil do Senhor. E disse, e será bênção. Irmã, você, me atrevo a dizer, já ultrapassou a Abraão, a Moisés, porque eles receberam uma promessa de ser uma grande nação, mas eles nunca viram. Porém, irmã, você tem o privilégio de ver essa grande nação que cada dia se multiplica, que continua cada dia sendo muito maior. E que hoje, irmã, temos a felicidade de poder contar com nossa grande líder, com nossa grande profeta, que dá a volta ao mundo, visitando essa grande nação. Diz que abençoarei aos que te abençoarem, e aos que te amaldiçoar, amaldiçoarei. Temos visto, irmã? Temos visto. Eu também tenho visto muitas pessoas que se atreveram a caluniar seu nome, tentando fazer com que duvide do seu respaldo divino. Como acabaram, como disse o irmão Andrés no começo, muitos foram mortos e outros tiveram que pagar graves consequências por ter atrevido a levantar-se contra os desígnios do Senhor. E disse também, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. E, irmã, considero que você é o anjo do Senhor que acampa ao redor de nossas vidas. Quero fazer uma pergunta, irmã Maria Luísa, porque há muitas denominações que dizem, irmã, falar verdade, praticar doutrina, contudo, medem as bênçãos pela prosperidade. É por isso que hoje a irmã, eu pergunto, irmã, tem uma grande diferença entre ser próspero e ser abençoado. Considero, irmã, que o ser próspero pode não ser somente um acréscimo a um filho de Deus, senão também um grande momento que pode viver um homem do mundo, aproveitando sua sagacidade e sua inteligência. Contudo, irmã, considero que ser abençoado é ser como você. Em primeiro lugar, ter respondido ao chamado do Senhor. Em segundo lugar, ter se submetido a um processo pelo qual foi aperfeiçoando-se para adquirir todos os dons, para ser uma grande líder para nosso povo. Em terceiro lugar, irmã, ter você obedecido passo a passo às vontades do Senhor. Porque em Hebreus 6,15 diz, e com paciência alcançou a promessa. Temos visto sua paciência, irmã, e como o Senhor tem deleitado em sua vida para grande benefício de todos nós. Se a irmã me ajuda com a diferença entre próspero e abençoado. Muito obrigada. Não, irmã, você já o disse, irmã, a sua maneira de entender, a seu critério. Esse é o critério da irmã, que uma pessoa próspera, seguramente na vida por suas habilidades ou sua astúcia, é próspera, mas lhe falta a bênção de Deus. A bênção de Deus nos cobre para sermos felizes, termos paz em nosso interior, felicidade e esperança em Deus para que um dia estejamos lá com Ele. Isso é o que faz falta àqueles que prosperam materialmente, mas que não têm as bênçãos do Senhor. Nós aqui, primeiro que tudo, temos as bênçãos do Senhor. Ele saberá se nos prosperará ou não nos bens materiais, ainda que Ele disse que, por isso, não nos preocupemos nem busquemos esses bens materiais, porque nossos bens, nossa herança está com Ele lá na eternidade. Aqui Ele se comprometeu a dar-nos o necessário para que nada nos falte, mas a felicidade ninguém a dá, o dinheiro não dá, só Deus.
Então, só Deus faz ao homem feliz. Glória a Deus. Vamos cantar esse coro. Damos graças a nosso Deus, graças ao Todo-Poderoso e graças ao Rei, porque Ele cumpre, tudo que Deus fala e promete, cumpre. Ele nos defende. Ele é o que vinga todos aqueles males que nos fazem. Deus é o que cobra. Nós não temos que fazer nada. Assim que damos a nosso Deus a honra e a glória e o louvor, lhe damos graças. E agora vamos dizer ao Senhor que aqui estamos diante dele para que ele se manifesta como ele queira em nossas vidas, com curas, com milagres, com batismo com o Espírito Santo, com a paz, com a felicidade, com todas as coisas que vocês desejaram, pediram ou que Deus lhes prometeu. Aqui agora vamos dizer ao Senhor que estamos aqui, dizendo-lhe, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, mas cantemos ao Senhor somente Deus que faz o quê? O homem feliz. Glória ao Senhor, glória a nosso Deus. Louvamos ao Senhor y demos libertad al Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias en esta noche. Padre Santo, estamos aquí delante de ti, Señor. Delante de tu presencia estamos. Hemos leído tu palabra. Hemos leído las promesas tuyas. Tus promesas que tú le hiciste a los personajes en la antigüedad. Promesas que también recibimos nosotros hoy a través de tu Espíritu Santo. Promesas maravillosas que se han cumplido en nuestras vidas y que hay otras por cumplirse, Señor. Pero estamos aquí meditando en tu palabra, hablando de ti, Señor, hablar de ti. Qué hermoso es hablar de ti, mi Señor. Qué hermoso es pronunciar tu nombre y hablar y recordar y meditar de que tú eres un Dios misericordioso, un Dios poderoso, un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos, un Dios que no tiene principio ni fin, un Dios poderoso que nos miras con misericordia, con ternura, con paciencia, que tiendes tu mano sobre nosotros
Tú eres que mira en nuestro corazón solamente, que tú no estás mirando el color, ni la raza, ni el tamaño, ni la nacionalidad, porque todos somos uno delante de ti. Padre Santo, somos uno delante de ti. Bendito Dios, bendito mi Señor. Aquí estamos, mi Padre. Mi Padre, extiende tu mano poderosa, milagrosa. Haz milagros, mi Padre. Tú lo prometiste. Prometiste que ibas a hacer milagros y señales. Cada vez que estuviéramos en un estudio bíblico, cada vez que abrimos la Biblia para leerla, cada vez que meditamos en ti, que te clamamos y que te pedimos, tú lo prometiste, mi Señor, manifestarte con milagros, con señales, que muchas personas iban a quedar libertadas de espíritus malos, que muchos demonios iban a salir de los cuerpos, de las brujerías iban a salir los hechizos, las maldiciones. Las ligaduras se van a romper, las cadenas van a ser rotas, las ataduras serán destrozadas, mi Padre, y que la gente va a quedar sana, que se van a sanar de diversas enfermedades, que van a ser sanos. Así lo prometiste, así lo dijiste, mi Señor. Así fue tu promesa, que todos aquellos que oren, que dispongan su corazón, que anhelen lo tuyo, que sean sinceros, que te amen, que sean leales, mi Señor. Tú les darás los milagros, las señales, los prodigios, la sanidad, la libertad. Aleluya, gloria a tu nombre, alabado el nombre de mi Padre, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Glorioso mi Señor, te alabo, mi Señor del cielo y de la tierra. Te doy la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor. Tuyo es el reino, la gloria, el poder. Te alabamos, te bendecimos. Santo es tu nombre, santo es tu nombre para siempre. Bendito para siempre. Poderoso Señor, poderoso Señor, poderoso Rey. Liberta, liberta a los cautivos. Liberta a los cautivos, mi Señor. Sana a todos los enfermos. Haz milagros y señales. Dale vista al ciego. Quita, Señor, toda sordera. Destruye la obra del maligno y bautiza con tu espíritu. Gracias, aleluya. Gracias, aleluya. Poderoso, poderoso. Alabado tu nombre para siempre. Bendito por los siglos y para siempre. Mudanças virão, e liberação vem para todos, e cura vem para todos, e limpeza de alma e limpeza de coração. Removerei toda a imundícia, tirarei todo o mal, todo o engano e toda mentira, toda fraude. Todo o mal será tirado e a bênção não vai deixar esperar tanto. A bênção não se demorará muito em chegar às vidas de cada um. Graças, aleluia, porque a cura veio, a limpeza e a liberdade. Grandes bênçãos, grandes vitórias, grandes triunfos para muitos que esperaram muito, grandes esperas, muitas bênçãos, porque esse é o dia grande, o dia terrível, o dia candente, em que eu me manifestarei e estou me manifestando. Eterno Dios, gracias poderoso Dios, bendito sea tu nombre para siempre, bendito por los siglos y para siempre, aleluya, gloria a tu nombre, gracias Señor, gracias en el nombre de Jesucristo, aleluya, gloria a mi Señor, gloria a Dios. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo me amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Vivir con Cristo, hay luz en cada día será. Gloria a ti, mi Padre, gloria al Todopoderoso en el nombre del Señor Jesucristo, para Él sea la gloria y la honra por siempre. Uma saudação muito especial para todos vocês. O Senhor derramou muitas bênçãos no dia de hoje.
E muitos receberão as bênçãos materiais e espirituais que Deus deu. Não somente vocês, mas também aos que no vídeo vão nos ver. Assim que muito obrigada a todos e será até a próxima, que o Senhor me permita estar aqui com vocês novamente. Assim que muito obrigada a vocês, crianças, que Deus os abençoe e bênçãos para todos.